Então, eu sou o Márcio Rogério, estou aqui há 4 anos na Academia Enem, para quem não conhece, no laboratório de redação. Então, o nosso intuito é, além de conversar, fazer um link, como funciona esse laboratório, tá certo? Também falar um pouquinho sobre o simulado, nós começamos a corrigir. E eu gostaria que vocês participassem mais do laboratório, porque, como o Fábio falou no início, quanto mais eu pratico, e faltando 2 meses, melhor vai ser para mim. Mas eu não vou conseguir, eu acho que eu não tenho, estou com dificuldade, estou tirando apenas 520 pontos. Mentira, vou te dar um exemplo. Antes do Advento Enem, em 2008, peguei um aluno da rede estadual, trabalhava numa escola particular, e eu fui fazer um teste. Gente, aquela época era 80 pontos. O menino tirou menos 25. Não existe isso. Eu fui fazer um teste. E aí ele ficou triste, e eu disse, não, toda terça e quinta você virá ao laboratório, no final da tarde você vai ser o último aluno, eu vou lhe atender 20 minutos, só são 10. Resultado, em 6 meses, tirou 64 pontos e passou para a engenharia química. Então, se você tiver essa força de vontade, como ele teve, não tem nem dúvida. Dá para melhorar? Dá, tá certo? Então, a nossa pequena aula vai dividir em 2 partes. A primeira, falar de algumas modificações do Enem, da nova grade, tá certo? E a segunda parte sobre o livro do Diego. Como vocês vão manusear, vão consultar, vão estudar. Por quê? Porque o livro desse aí, e não é barato não. O livro desse aí deve estar 200, 150 reais no mínimo. Então vamos lá, a primeira parte, tá certo? Vamos lá, Márcio Rogério, esse gatão aí. Primeira observação, o Dionísio já deve ter falado. Sigam a cartilha do Enem. Pega a de 2016 e a de 2017, e lá vocês vão ter assim, uma média de 15 textos, cada um nota 1000. Porque se eu começo a trabalhar com os textos nota 1000, os exemplos, eu posso melhorar e ampliar, como você vai pegar o livro do Diego. O livro do Diego aí tem o quê? Uns 80 temas, 80 textos prontos. Se você vai começando a pegar um tema e começar a estudar, é tiro e queda. Vou te dar um exemplo. Você pega, o tema vai ser a persistência do bullying nas escolas. O que é que você vai fazer? Amanhã, você tira 10 minutos para ver um vídeo sobre bullying nas escolas. Em seguida, você pega uma redação que toque nesse assunto, bullying nas escolas. No dia seguinte, você prepara o seu rascunho, suas ideias, com o que você assistiu, só faz deixar ao lado assim no caderno e vai fazendo a tua redação e acompanhando. Ah, Márcio, mas não tem graça, porque no dia do Enem eu não vou saber a prova. Sim, gente, o tema da prova do Enem vai ser um tema, geralmente de caráter social, ou político, ou até de meio ambiente. O que vocês estão vendo, estão lendo, vai servir para a redação de vocês, tá certo? Então, um exemplo aqui é bem simples. Então, nesse breve resumo, eu vou mostrar aqui uma folha de redação, tá certo? Como é que fica a folha de vocês aí? Não sei se o Dionísio chegou a falar em relação aos critérios de correção. Este ano, nós temos uma diminuição de quase 1 milhão de alunos, não sei se vocês estão sabendo. Essa semana saiu a confirmação, apenas 5 milhões e 541 mil vão fazer a prova, vão ser concorrentes. 1 milhão a menos em relação ao ano passado. É uma boa, né? Outro detalhe, a banca examinadora, a corretora, vai ser a Fundação Getúlio Vargas. Márcio, por que mudou? Vive mudando assim constantemente? Não, gente, tem alguns requisitos internos que a gente não sabe. Por exemplo, este ano eu não vou participar da correção, participei em 2014, 2015, né? Ex-corretor do Enem. O que é que a gente vai fazer? Seguinte, quando é aberto no nosso computador, aparece essa redaçãozinha de vocês, tá certo? E ao lado aparecem as competências, 1, 2, 3, 4 e 5. E os níveis, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por exemplo, nível 0 é 0, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160, nível 5, 200. O que é que você tem que prestar atenção? Tem muitos colegas aqui que estão tirando 880 pontos. 920, 800, mas não chegaram a tirar o 1000. Por quê? Porque estão perdendo 40 pontos na competência 1, 40 pontos na competência 4 e 40 pontos na competência 5. O que é que vai acontecer? Primeiro, se eu consigo tirar 200 da competência 1 e 200 na 4, que são as mais fáceis, eu já tenho aí quantos pontos? 4. Se na 2 e 3 e 5 eu tiro 160, eu vou tirar aí uma média de 880 pontos. O que é que eu preciso? Correr para chegar perto do 1000. Mas se não chegar ao 1000, chega a 960, é uma boa nota. A redação 940 não vai assegurar que você vai passar, não. Eu tive um exemplo ano passado. A menina tirava 700 pontos comigo. Eu dei aula particular direto. Tirou 940. Ela passou? Não. Porque ela foi muito mal
Na matemática, ó. Então uma coisa está ligada à outra. Não adianta também você fazer uma boa prova numa disciplina X, numa área X, e esquecer a redação e vice-versa. Tá certo? Olha aqui, ó, o que é que acontece nessa folha? Você tem que fazer, no mínimo, 25 linhas. Anotem, menos do que 25 linhas é muito difícil passar de 800 pontos. Tem muita gente aqui que está fazendo 15, 17, 20. Por quê, gente? Quando eu faço 20 linhas, eu ainda tenho basicamente mais 25% da folha. Aí, o que é que vai acontecer? Quem vai corrigir, vê aquele espaço em branco, olha, aqui caberia muito mais informações. A tese ficou curta, o desenvolvimento ficou curto, a intervenção ficou curta. Então faça no mínimo 25 linhas, tá certo? E aí a gente vai começar falando da competência 1, de maneira bem breve, ó. O que é preciso agora, este ano? Uma estrutura sintática excelente e apenas 2 desvios. Mas o que é esta estrutura sintática excelente? É que você não cometa erros assim de ausência de vírgula, de períodos truncados, de informações truncadas, quebradas, tá certo? E os desvios de escrita. Por exemplo, no A aí, ó, há tempos que não vejo ela. Qual foi o problema, gente? Ela trocou a preposição pela forma verbal a. Mas como é que eu vou fazer para diminuir esses erros? Pega o livro do Diego, tem vários capítulos que tem acentuação, ortografia, vírgula, crase, e você vai só exercitando. Tá ok? Se você exercitar 1 hora por semana a vírgula, 1 hora por semana a acentuação, 1 hora por semana a ortografia, em 1 mês você já diminui aí seus erros. Com certeza. Então, esse erro aí é como se fosse um exemplo do erro de escrita. Eu desviei. Vamos dar um exemplo que é muito comum. Vamos lá. De 10 redações que eu corrijo aqui, 7 erram esse quesito. Ó. Afim junto e afim separado. Vamos lá. Estou a fim de passar no vestibular. Esse afim é junto ou separado? Junto ou separado? Separ indica finalidade. O afim junto é afinidade. Genro e sogra têm ideias afins. Parece besteira? Parece, mas é um erro comum. Então, se eu consigo minimizar esses erros, gente, ó, minha nota já vai lá para cima. Então, o que é que acontece? Você tem que ter cuidado. Vamos ver outro desvio de escrita, que é muito comum. O indivíduo goza de saúde. Quais são os problemas ali? Tem gente que faz isso aqui, ó. Vou passar para a folha para lhe mostrar, ó. Voltar para a redação. O cara escreve a palavra indivíduo, aí faz assim, ó. Risco no I, risco no segundo I, risco no terceiro I. Cadê o acento? Não tem. Se você não identificar o acento, vai ser considerado desvio. Tá certo? Agora, se você vai escrever uma palavra que ela não tem acento, e você colocar aqueles riscos, olha que boa novidade, ele vai considerar os riscos de vocês como um acento. Beleza? Se você, por exemplo, vai começar a linha 1, aí botou um ponto, quase ninguém faz isso, botou um ponto na linha 1, aí botou um pontozinho, um asterisco que começou a fazer. Eles consideram, não tirou erro por isso. Tá certo? Agora tem que identificar. Se ele não conseguir identificar, aí realmente vai ser problema. Em relação à letra, Márcio, a letra cursiva, destacar a letra maiúscula, a letra minúscula. Vamos já conversar sobre isso aí. Agora, a legibilidade, gente, é obrigado. Nós corrigimos a redação de vocês, independente da letra. Eu vou confessar, sou professor de língua portuguesa, minha letra é horrível. Eu escrevo letra de forma. Lá em casa são 3 irmãos, 3 professores, mas parece que a gente aprendeu a escrever com os pés. Horrível! Eu faço letra de forma para não ficar tão feio. Mas eu tenho que identificar os casos de letra maiúscula, identificar os acentos, senão eu me complico, tá certo? Então você pode, agora tem que identificar. Então nesse caso aqui, ó, o indivíduo, ó, no terceiro I, aí você coloca pingo, pingo e o acento. Tá certo? Aí goza de saúde. Fala, meu Deus, esqueceu o acento aonde? Saúde. Suponha que fosse a prova, ó. Beleza? Se você cometer 2 desvios, até 2 desvios, você vai fechar a competência 1 em 200 pontos. Acontece que nós temos um novo acordo ortográfico, não é não? E se você fizer, por exemplo, cometeu 2 falhas, ausência de vírgula e ausência de acento, e escreveu a palavra vem, os cães veem coisas com acento,
você está cometendo o terceiro desvio. Por quê? Porque você está usando a antiga ortografia. Cuidado para vocês não misturarem, tem gente misturando ainda, viu? Então, Márcio, mas não sabia. Está valendo desde 2016. Então você tem que ter cuidado, dá uma lidazinha. No livro do Diego tem um capítulo destinado só a um novo acordo ortográfico. Tá ok? Então não deixe de pelo menos ler isso aí. Porque muita gente está colocando acento em ideia, em colmeia, em vem, em várias palavras que não tem mais acento. Outro detalhe, pelo amor de Deus, não evite usar os hífens. Porque como mudou muita coisa, e muita coisa mudou para pior, a moçada está errando demais. Evite usar as palavras que tenham hífen. Beleza? Então, nesse sentido, você vai ver isso aí. Mas, em relação aos espaços, vamos ver. Aquelas linhas laterais ali, ó, tem um certo espaço. Elas são prejudiciais? Eu vou perder ponto por isso? Vou? Não. Não pode ser um caminho de rato. Começa aqui, aí vai assim, ó, redação. Menos espera, vai isso, onde é que tá? O cara está escrevendo lá embaixo. Aí não pode. Mas você seguindo essa linha de raciocínio aí, essa imagem, tá tudo beleza, tá certo? Não tem problema nenhum. Você não pode o quê? Ultrapassar a margem. O que tem nessa folha, você não pode escrever nada passando. Se passar, é desconsiderado. Teve um ano que eu corrigi aí o Enem, o menino fez assim, ó, 30ª linha. Aí não tinha 31ª, ele foi escrever lá embaixo. Aí a gente tem que anular aquela linha. Tá certo? Então tem que ter cuidado. São particularidades que você tem o maior cuidado possível. Voltando para cá. No item C, ó, o Ministério da Educação. É com letra maiúscula ou minúscula? Olhe na redação nota 1000, do manual de 2016. A redação nota 1000, o menino colocou assim, ó, a Constituição Federal com letra minúscula. Ele foi penalizado? Foi, mas tirou 1000. Então, ó, órgãos, certo? Eventos históricos, como Segunda Guerra Mundial, órgãos como o Ministério da Educação, tem que ser o M maiúsculo e o E maiúsculo. Agora, se for Ministro da Educação, só o ministro minúsculo e Educação maiúsculo, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque na intervenção você vai usar muito desses órgãos. Secretaria da Educação, né? Secretaria da Saúde, tudo isso com letra maiúsculo. Então, são pequenos detalhes que muitos talvez já saibam, mas é que é importante frisar, porque se você cometer, já pensou, a redação é exemplar e comete 2 erros bestas, aí o terceiro vem, deixa de tirar 200 para tirar 160, nada a ver, né? Vamos lá, outro probleminha, nas últimas décadas o governo, o que é que faltou aí? O que é que faltou nessa frase? Gente, toda vida que você começar com uma circunstância que tem uma preposição, é porque depois dela vai ter uma vírgula. Porque é um adjunto adverbial. Mas então eu tenho dificuldade, o que é que eu vou fazer agora? Inverte a estrutura da frase. Coloca o adjunto adverbial para o final, porque não é obrigado a ter vírgula. Porque se você começar e não sabe, no Brasil, na sociedade brasileira, se você não sabe que tem vírgula, deixa para o final, que não é obrigatório. Eu vou usar vírgula entre advérbios modais, como consequentemente, paulatinamente. Vai ter problema? Depende da situação, se você for reforçar a palavra. Logo, cuidado, tá certo? Vamos ver outro probleminha, que não está aí. Gente, o uso das aspas. Tem gente usando aspas para tudo. Não, aspas só em citação ou estrangeiro. A menina colocou assim, ó. A deficiência e mais não sei o quê. Junto mais não sei o que, é uma frescura. E colocou as aspas. Eu disse, meu amor, faça o seguinte, diga que é uma bobagem. Que todo mundo sabe o que é. Porque se você coloca as aspas, você quer dar um outro sentido. E aí corrompe a ideia de quem está corrigindo. Tá certo? Então cuidado com esses desvios aí de escrita. Vamos ver outra aí, vamos lá. Olha aí, ó, o presidente Donald Trump afirmou, vamos lá. Donald Trump, está escrito corretamente? Tá, não tá? D-O-N-A-L-D T-R-U, um M ou 2? Para a felicidade geral da nação, hoje você pode errar um nome desse e colocar 2 M's que não vai ser contabilizado. Mas até 2015, o que é que acontecia? Eu digo que eu tenho um exemplo. O aluno copiou a palavra McDonald's 4 vezes no texto errado, esqueceu lá um L. E ele foi penalizado com 20 pontos. Hoje não.
Se errou o nome é estrangeiro, por causa de um M não vai matar, não. Agora tem que ter cuidado. Já pensou? Vamos lá. Escrever a palavra Barack Obama. Aí tu faz B. Vamos lá. A. R. R. A. Q. U. I. Barraqui. Aí esculhambou. Aí errou o nome demais, né? Vai dar um errozinho ali, uma letrinha vai. Mas errar o nome dessa forma, pelo amor de Deus. Aí não pode, tá certo? Então, cuidado com esses tipos de erro. Se eu conseguir minimizar, reforço, eu vou tirar 200 pontos na competência 1. Então, aí são alguns desvios de escrita. Claro, tem aqueles desvios gramaticais, como a questão da crase, da concordância, que a gente não vai perder tanto tempo hoje com elas, tá certo? Esses desvios gramaticais, gente, você vai aprendendo, com o livro do Diego, tem uma parte aí dedicada só à regência e crase. Por que é importante? Graças a Deus, com o Enem, você comete 2 erros e você não perde muitos pontos. Mas no advento antes do Enem, em 2008, e tem um caso específico de 2002, que um aluno estava numa posição dentro das vagas de medicina, na UFC. O que aconteceu? Quando foi corrigir a redação dele, ele errou uma bendita vírgula. Essa vírgula comprometia a estrutura sintática. Ele, no lugar de tirar 80 pontos, que era a nota máxima, tirou 77. Sabe quantas posições ele caiu? 46. Ele saiu das vagas. Já pensou o trauma de uma criança dessa? Perder a vaga de medicina por causa de uma maldita vírgula? Hoje não acontece mais, só se você cometer sucessivas vezes. Tá certo? Então era muito rigoroso essa situação. Ah, Márcio, eu errei demais. Quantas vezes eu posso errar no texto? Não existe isso. Ninguém corrige a redação do Enem contabilizando o erro, não. A gente tem uma noção. Erros leves, medianos e graves e gravíssimos. É igual o Detran, as multas. Certo? Ninguém vai ficar avaliando. Ah, esse cara errou tanto. Não existe isso. Ok? Por exemplo, vamos ver um caso de crase. Olha aí, ó. Obedeça à sinalização. Como a crase é um negócio muito cruel, porque você tem que saber a regência do nome do verbo, você fica na dúvida. Vamos lá. Obedeça à sinalização. Tem crase? Sim ou não? Obedeça à sinalização. O que é que você vai fazer hoje para acabar com 50% desse tipo de caso? Você vai pegar a palavra feminina, a sinalização, e vai trocar por um masculino, sinônimo. Obedeça ao sinal. Obedeça ao semáforo. Deu certo trocar por ao? Deu? Crase. Corre para o abraço. Mas e os outros casos? Infelizmente você vai ter que dar uma estudada. Não há crase diante de verbo, não há crase diante de palavra tal, não há crase. Uns 10 casos. Os outros você troca. Então em 20 minutos você consegue estudar ali, uma tarde, resolver esse caso. Tá certo? Não vai ficar estudando não, gente. A gente lê. Vai pensar, vai estudar. Peraí que eu vou decorar os casos de crase. A tarde todinha. Vou decorar os casos de acentuação. Quando for para aplicar na prova, não sabe. Porque uma coisa é uma frase curta, outra coisa é um parágrafo. Então, se você se aplicar, exercitar, e aí eu sempre reforçando a questão do livro, do Diego, nos capítulos, é só correr para o abraço, tá certo? Mas também nós temos outros desvios, ó. O de escolha de registro, de vocábulo, indicação de desvio. Por exemplo, os caras ficaram a ver navios quando o assunto é educação. Gente, não pode usar essas expressões. Por mais que eu as colocasse entre aspas, é um erro. A língua é culta formal, tá certo? Ano passado, o cara fez, sabe o que é a redação? Em espanhol. Se temos desafios da educação de SUS no país. O indivíduo, o outro fez em inglês, o outro deu um desenho da bandeira de São Paulo. Certo? Não pode, tem que ser em língua portuguesa. O outro fez um poema, certo? O outro fez uma anedota. Porque a pessoa sem noção, eu estou aqui mesmo, vou fazer qualquer coisa. Então tem que ter cuidado com esses aspectos. Nada de linguagem rebuscada demais. Não adianta você, porque os prolegomônios e as idiosincrasias, tu está falando para quem? Tá onde? Não adianta falar bonito. Também não adianta, e nem deve ficar falando, ó. Muito grande, muito feio, marromeno, cada vez mais, cada vez menos, cada vez mais, cada vez menos. Né? Vamos ser mediano, tá ok? Então tem que ter cuidado. Nada de vocábulos que você queira regionalizar. Por exemplo, o Dilminho está fazendo a redação e ele colocou assim, ó. E um dos culpados pela falta de saneamento básico no meu bairro é a Mouriçoca gigante.
Aí eu, vem cá, macho, senta aqui. Que diabo de muriçoca gigante é essa? Mas sabe onde é que eu moro? Bairro X, sei. Com essas muriçocas de lá? Não. Por isso que eu coloquei que a muriçoca é minha. Pelo amor de Deus, sem noção, né, velho? Tá ok? Muriçoca gigante. Um dia eu colocou, a culpa é dos buracos da fulana de tal. Então, se você se apropria desse vocabulário, realmente fica ruim. É a pessoa que não tem o mínimo de leitura, o mínimo de compreensão. Mas o que é que a gente faz com esse povo? A gente dá zero? Gente, se você tocar num tema, a gente não pode dar zero. Tem que dar nem que seja 200, mas não pode dar zero. E o Dionísio já falou os casos de zero, que eu não vou aqui complicar, tá certo? Vamos ver outro, ó. Olha isso aí. B. O problema maior é a picadura do mosquito. O tema sobre o combate era a persistência da dengue. Ela disse, meu amorzinho, vem cá. Não seria ideal a picada do mosquito? É sério. É, né, professor? É. O pior não foi isso, sabe? Foi que ela pegou a palavra e dividiu ao meio. Na linha 6 ela botou pica, e na linha 7 ela botou dura. O que é isso? É um cacófato. Não pode. Márcio, mas não havia mais espaço. Te vira. Te vira. Tá certo? Mas se por falar em espaço, o que é que a gente faz? Deixa eu só voltar aqui para o texto para mostrar a vocês, ó. Vem aqui, ó. Suponha que você passou seu texto a limpo, ok? Não tem mais espaço. Mas você esqueceu uma palavra, como por exemplo a palavra assim. O que é que você faz? É porque aqui não dá para demonstrar. Você puxa uma gaivota, gente. Faz assim, ó. Pega um traçozinho, puxa para o lado da linha, ó. Entre a palavra e a outra, e copia assim ao lado, ó. Assim. E pode, depois você me procura no laboratório que eu explico bem direitinho. E pode, Márcio? Pode. O edital nem diz que sim, nem que não, então pode. Você não colocou a palavra? A falta dela não ia ser prejudicial para o entendimento da frase? Ia. Você colocou, ajeitou. Agora, Márcio, se eu errar uma frase todinha, aí lascou. Já pensou tu sair copiando aí por trás da outra linha? Vai-se embora, ei, tchau, volta. Aí não tem condições, né? Então, cuidado com esses aspectos aí, beleza? Então, faltou, pega a gaivota, é só puxar uma setinha assim, ó, para a direita, ó. Aí copia a palavra assim, meio enviesada, ó. Ele vai entender? Vai, show de bola. Por isso que o projeto de texto, o rascunho, muita gente pensa que o rascunho é para rasurar. Não é, gente. O rascunho é para organizar. Você pega aquele cadernozinho e faz as coisinhas direitinho, coloca as ideias, seleciona. Depois é que você vai organizar o texto no rascunho. Muita gente faz o rascunho, quando vai passar para a limpa, faz assim, ó. Eita, tá cheio de rasura. Vixe, eu não sei nem mais que eu copiei do segundo parágrafo. O primeiro estava no segundo, o segundo está no terceiro, sei lá, aí eu puxei uma seta para cá. Quando vai passar limpo, o que é que acontece? Se confunde. Aí lá vem o argumento. Ah, não me dei bem na redação, porque não sei o quê, porque eu errei. Não, se deu bem porque não se organizou. Tá certo? Então tem que ter cuidado com esses aspectos. Ah, uma novidade. Se você errar a palavra, por exemplo, perspectiva. Aqui a gente erra muito, porque a gente não coloca o R, né? Ó. Perspectiva. É P-E-R-S-P-E, e aí vai. O que é que você faz? Se ainda tiver espaço, como é essa imagem aqui, não tem espaço aí na linha 29, na linha 30, não tem? Se você não quiser riscar, você pode colocar embaixo, onde está o espaço, colocar um asterisco e escrevê-la corretamente. Dá um riscozinho onde ela está errada, na linha 17, por exemplo, e coloca. E ele vai aceitar? Vai, porque você teve tempo de corrigir. No caso que não tem mais espaço, que foi o caso que eu falei das 30 linhas, aí você tem que puxar a gaivota. Aí você puxando a gaivota, aí é show de bola, tá certo? Então são essas particularidades que a gente tem que ter cuidado. Vamos lá, o probleminha. Olha aqui. Massa esse lance do risco. Eu risco, eu errei a palavra. Eu risco, coloco parênteses, o que é que eu faço? Seguinte, gente, houve uma modificação, tá certo? Você pode riscar. Você errou a palavra, está aqui. A palavra estar, você colocou estar. Você dá um risco na palavra. Depois do risco, você coloca, ó, digo, escreve, digo, ou então sem efeito. Aí coloca a palavra correta. Tá certo? Digo, ou então sem efeito. Aí coloca a palavra correta ao lado. Beleza? Márcio, quantas vezes eu posso rasurar? Não existe isso. O ideal é que seja o mínimo possível. Ah, porque eu vi uma redação nota 1000 na internet, que a menina rasurou 5 vezes e tirou 1000. Sim, ela rasurou, teve tempo de corrigir, ou não tem problema não. Agora evite, tá certo?
Por que está dando esse problema? Eu vou para o item D, ó. Tem gente que coloca assim, ó. Um exemplo, o número de assassinatos está cada vez menor. Só que ela não queria colocar menor, queria colocar o quê? Ela colocou entre parênteses e aí eles não aceitam mais. Vocês têm que colocar entre parênteses, mas tem que riscar dentro do parênteses. Para deixar visível que ela quis realmente corrigir o maior. Porque aí dá uma certa ambiguidade, ó. É maior ou é menor? Tá certo? É maior ou menor? Então, o parênteses tem um instrumento que pode dar várias ideias. Não ficou claro se ela quis fazer maior ou menor. Então, colocou dentro do parênteses? Coloque. Mas dê um risco dentro do parênteses. Aí, ao lado, o que é que você faz? Coloca a palavra correta. Tá certo? Então, não tem mistério. Se você tiver cuidado com esses aspectos, então, escolha do registro, né, a indicação de desvio, não modificando tanto o seu texto. Ah, mas em relação à letra. Vamos lá. Minha letra é de forma. Posso fazer? Pode. Desde que você esclareça os casos de letra maiúscula, como eu falei. Acontece, gente, que tem redação que o povo treina desde o primeiro ano e não na série. Quando você vai ver o rascunho, dão 43 linhas. E ela consegue botar em 30 linhas. Isso é um treino. Então, se você tem muitas ideias para colocar, e tem a letra graúda, dá tempo, diminua, viu? Porque quando passa limpo, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para colocar todas as suas informações. E aquela informação é muito importante. Mas o que é que você fez? A letra é grande, não deu espaço, cortou as ideias. Então vamos treinar a letra e eu mostro para vocês depois, tá ok? Vamos lá. Será que existe uma introdução melhor que a outra? Vocês acham que existe? Será que, por exemplo, se eu usar alusão histórica, fílmica, literária, vou ser melhor do que outro? Isso é muito relativo. O que a gente tem que ter cuidado é como vai tratar esse tema. Eu estou só reforçando um pouco até que o Dionísio falou sobre a questão da introdução. Por exemplo, ó, esse tema aí foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Outro detalhe, gente. Qual foi o tema do simulado? Qual foi o tema do simulado? As alternativas para melhorar a educação no Brasil. Já comecei a corrigir alguns. Uns muito bons, por sinal, viu? Parabéns, está melhorando. Só que tem alguns colegas que estão ainda se equivocando. Colocaram só problemas. Não, gente. Faz uma comparação, como é a metodologia de ensino lá no país X. Você não pode falar só de problemas. Tá legal? Também não pode falar só de soluções. Cada texto do Enem tem que ter no mínimo um problema. E esse problema deve ser solucionado ao final. Ok? Aí o tema era publicidade infantil em questão no Brasil. O que é que ele queria? Que você tivesse um dos posicionamentos. Ou você era a favor da continuidade da publicidade infantil, ou você era contra, ou é a favor com restrições. Pergunto, qual é o melhor caminho? Favor com restrição ou contra? O mais prudente é favor com restrição, porque eu nem fico muito liberal e nem fico muito radical. É só uma tendência. Beleza. Aí, o que é que muita gente fez, tangenciando o tema? Colocou assim, ó. É uma vergonha essas crianças trabalharem em propagandas. Pronto, zerou. Não conseguiu entender o tema. Tá certo? O outro diz, é horrível essas meninas desde 11 anos trabalhando em publicidade infantil. Não, gente, era para discutir se a publicidade infantil, como é que ela envolve, como é que ela é questionadora. Por exemplo, a propaganda do Ben 10, da Turma da Mônica. São esses aspectos que eram preocupantes, tá certo? E aí essa criança fez isso aqui, ó, nota 1000, viu? A redação foi nota 1000. Olha aí, ó. A publicidade infantil tem sido assunto em voga no Brasil e polariza opiniões quanto à sua proibição ou à sua veiculação. Pergunto, isso é um fato ou é uma opinião? Fato. Divida a introdução em 3 períodos. Beleza. No início deste ano, o cartunista Maurício de Souza, por exemplo, posicionou-se a favor das propagandas e foi alvo de críticas. Isso é um fato ou é uma opinião? Fato. Aí no último período você coloca a tese. A tese, gente, é uma linha, metade de uma linha, 2 linhas, que você vai dar o seu posicionamento e vai defender a posteriori. Por exemplo, apesar da autorregulamentação da proposta, este tipo de comercial deve ser regido e limitado por leis nacionais. O que é que ele está defendendo? Que continue a propaganda, mas com restrições. Pronto, 3 períodos. Aí dá uma média de 6 linhas. Vamos ver outra nota 1000, outra introdução, ó, que também foi nota 1000, ó. Olha aí. A palavra é instrumento irresistível da busca pela liberdade.
afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. Ou seja, ele já lança a mão no repertório. Beleza? No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda garantida pela Constituição brasileira depara-se com limites no que tange a persuasão aos pequenos, ou seja, o convencimento. Esses, os elementos em azul é o quê? São os elementos coesivos, que a gente está faltando nos nossos textos também, para tirar 200. Esses vivenciando a fase pueril não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Pronto. Assim, a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças, ou à tese. E, dessa maneira, necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos. Pergunto, na visão de vocês, essa introdução, ela é, vamos dizer assim, melhor ou ela é diferente? Ela é diferente, porque ele viu o quê? Um repertório. Mas ambas tiraram 1000 na redação. Para acabar com essa mania que está rolando aí na cidade, no Brasil, se não usar uma alusão literária, se não usar uma alusão não sei o quê, não tira 1000. Mentira. Agora, não resta dúvida que se você fizer uma alusão histórica, uma alusão filosófica, como o Rui Barbosa, melhora, não é melhor? Não é mais chamativo para quem vai corrigir? Não resta dúvida, certo? Nenhuma nem outra vai garantir que você vai tirar 1000, não. Mas se você fizer com alusão literária, com alusão fílmica, é bem melhor. O que é que eu estou orientando os alunos lá na escola? Pública. Trabalho na escola pública e na privada. Faz o seguinte, vocês vão pegar, vão assistir 10 filmes, ou pegar 10 filmes, 10 obras e 10 contextos históricos, e vão aplicar na prova de vocês. Vocês vão ter 1 mês para preparar esse material, e depois eu vou só revisar. O que é que acontece? Eu acho que eu mexi sem querer aqui, Aqui. O que é que acontece? Se eu pegar esses filmes, então, no filme tal, o personagem X retrata isso, isso, isso. Fora das telas, aí você contextualiza o tema. Na obra tal, de Machado de Assis, o personagem X fala isso, isso. Fora da literatura, pronto, é só fazer esse gancho. Que aí vai ter uma outra oportunidade para eu ou outro professor falar sobre isso. Tá certo? Então façam isso. Peguem filmes, peguem um contexto histórico, tá certo? Peguem músicas. Agora, tem que ter cuidado. A menina colocou uma música ontem desse jeito, Na música Gran não sei o quê, do grupo tal, tal, tal. Eu sou mais velho, né? 40 e poucos anos, embora o cabelo branco, e não conhecia. Aí ela coloca o trecho. Vai, retorna, vai, retorna, vai não sei o quê. Eu disse, mulher, qual é a relação disso aqui com a mobilidade urbana? Tem, professor, tu é doido? Não viu aí não? Vai, retorna. O tema não é ir, vir. Vai lá, vai, retorna, mulher, o corretor não vai parar a correção dele para ver essa música, não. Tem que colocar uma música que seja mais factível àquele momento. Então o povo também está com a febre de colocar 3 citações e não sabe nenhuma. Certo? Coloca música, filme, tem que ver se o filme relaciona, que eu vou já falar sobre isso, tá certo? Vamos ver outro quesito aqui, Gente, o que é que eu estive observando também, não só no laboratório, nas redações, a relação entre a tese e os argumentos. Você coloca a tese, mas às vezes não consegue contextualizá-la, ou a tese não fica clara. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, aí foi tema 1000. Vou mostrar só um exemplo para você ver como é que se faz. A competência 2, ela é responsável pelo tipo de texto, que é dissertativo argumentativo, e sobre a compreensão do tema. Por exemplo, o tema de 2016 foi a persistência da violência, 2015, a persistência da violência contra a mulher. E aí eu fiz isso uma vez para nunca mais. Uma aluna minha chegou e, Márcio, corrigiu a redação do Enem que eu fiz ontem? Cara, ela fez uma redação brilhante, só teve um porém. Ela fez uma redação brilhante para o tema violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não colocou o elemento persistência. E eu para falar que nota ela ia tirar, como é que ia fazer? Para não machucar a bichinha? Até mentir. Não, minha filha, você vai tirar 640, 680. Ela já ficou meio assim, tirou 560. Porque ela não usou o elemento a persistência. Então os elementos do tema, do comando do tema, você tem que colocar na sua redação direto. Se você fugir, a gente está corrigindo, aí não vê o destaque, a persistência, a violência persiste, tal, tal, vai fugindo. Então, por exemplo, olha uma tese do Enem, é só você conferir aí os manuais, tudo que eu falo aqui é do manual.
Uma tese que serve para a maioria dos textos de caráter social. Vamos ver, ó, homofobia, a questão da vacinação, racismo, preconceito. É só você jogar essa tese, ó. Começa, faz uma alusão histórica ou fílmica, uma declaração e depois vem para a tese, ó. Nesse aspecto, pode-se analisar que essa problemática persiste, ó, a palavra, ó, persistência, por ter raízes históricas e ideológicas. Ou então você diz, ó, raízes culturais, históricas. Se você pegar essa tese, vai servir para a maioria dos temas, eu garanto. Vai não? Vai. Porque se o tema for de caráter social, envolve isso aí, principalmente quando for Brasil, cheio de desigualdades, não é não? Agora, não adianta só eu pegar e jogar isso aí e não justificar. Veja como essa menina justificou brilhantemente, ó. Olha aí. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras, segundo parágrafo, viu? Das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá, a palavra-chave do Enem, gente, do texto argumentativo, a parte argumentativa. Por quê? Quando eu jogar uma informação, um dado, uma comparação, logo após eu tenho que justificar. Ela fala, ó, isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Olha aí, ó. Ela falou, ó, determinismo biológico em relação às mulheres. O que é isso? Vamos botar aqui. Uma questão já histórica e até ideológica, beleza? Aí vem. Considerando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Olha aí, ó, o repertório. Beleza? A cultura brasileira, ela não generaliza, ó, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de submeter ao masculino. Até hoje não é assim? É. Mas eu preciso descrever como é que faz? Não é porque a menina anda com shortinho, a namorada diz que ela não vai sair, não. Senão vai apanhar, vai levar uma voadora. Tira esse short, vai sair, não. Não, você não vai dar esse exemplo. Né? Você vai dar um exemplo mais claro, mais rico. Você vai dar um exemplo individual, embora aconteça. Aí vem. Dessa forma, ela conclui, ó. Os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois advém da construção social do patriarcado. O que é isso? Tem raízes históricas, ideológicas. Não é à toa que foi nota 1000. Então, se eu consigo compreender essas informações, ó, joga a tese, pá, e justifica em seguida, é só correr para o abraço e tirar 1000. E não errar a parte gramatical. Tem dificuldade? Não tem. Agora, tem que colocar no meio do parágrafo, ó, de vez em quando, um conhecimento histórico, filosófico, sociológico, biológico, tá certo? Não vai colocar um exemplo caseiro, não. E nem alongar. Eu me lembro que teve uma proposta que era a homofobia no Brasil, né? A luta contra a homofobia no Brasil, e a menina colocou, um aluno colocou assim, ó. Foi logo na época da Dandara dos Santos, da morte. Ele passou o parágrafo todo assim, ó. No mês passado, travestis Dandara dos Santos, aí colocou lá, vírgula, ano, foi cruelmente assassinada no bairro Bom Jardim, grande periferia de Fortaleza. Gente, ela passou 7 linhas falando todo o relato. O que é que aconteceu? O texto deixou de ser argumentativo e passou a ser o quê? Relato. O que é que acontece com a nova banca? Ah, mas ela vai zerar? Não. Vou te dar um exemplo. Se você tiver 20 linhas, escreveu 20 linhas no teu texto. Se das 20 linhas, 12 são argumentativo, dissertativo, e 8 são narrativo, eu sou obrigado a corrigir. Eu vou esquecer as 8 linhas e as 12, beleza. Tá certo? Antigamente não era assim. Na publicidade infantil, eu posso falar que já corrigi? Eu corrigi uma redação mais ou menos assim, ó. Linha 1. Mãe, por favor, mãe, me dá um presente, me dá, mãe. A linha 2, a menina. A mãe. Dou não, menina, diz que não dou. Linha 3. Mãe, por favor, me dá, mãe, isso é ruim, mãe, isso é ruim. Linha 4. Eu já disse que não dou. Gente, foram 12 linhas. Terminei e dei 0. Porque o texto foi um diálogo, não foi dissertação argumentativa. Certo? Então tem que ter cuidado com isso aí. Outro detalhe, interessante agora para vocês. O que você copiar do texto motivador, ipsis literis, não vai ser considerado. Fiz 20 linhas no texto. 9 são do texto motivador. 11 são meus. Né? São minhas ideias. O que é que acontece? Será corrigida as 11 linhas. As 9 não, porque você copiou. Então, gente, o texto motivador é para se apropriar dele. E aí o livro de Diego tem o quê? Falando tudo isso aí, ó. Tem 3 textos motivadores na prova. Às vezes 4, imagens. Reportem essas imagens, interprete-as. Beleza? Vamos um pouquinho para frente. Vamos lá. Então, o que é que a competência 2 quer? Ó? Proposição mais argumentação mais conclusão, ou seja, declaração inicial,
tua opinião, mais argumentos que sustentem a tua opinião, como eu mostrei ali, e a intervenção. Pronto. Então, quando a gente termina de ler a sua redação do Enem, a gente já vê que aí tem uma ideia de um projeto de texto. Porque você tem um projeto de texto, tem com direção e sem direção, que aí não cabe ao caso agora. Tem a abordagem do tema mais as 3 partes do texto, mais o repertório legitimado e pertinente ao tema. Agora, para tirar a nota 200, tem que ter o uso produtivo. Eu vou mostrar depois. O que é isso, Márcio? Você pode até me procurar. Você usou uma citação do Aristóteles, mas não conseguiu comprovar no texto, ou ela não tem uma relação com o que você está falando. Você só podia no máximo 160. Beleza? Coloquei uma citação do Jacques Rousseau. Coloquei do Kant. A educação é assim, não sei o que, a educação faz do homem, não sei o que, aquela que todo mundo conhece. Só que o tema não tinha nada a ver com a educação, era violência contra a mulher. Ou seja, o repertório não serviu para nada. Aí nem tem legitimidade, nem está com uso produtivo. Nota máxima, 120. Então, vão olhando esses temas, redações nota 1000, gente, que melhora. Já a competência 3 é o projeto de texto em si e a autoria. São 5.500.000 candidatos. Nenhuma redação vai ser parecida com a outra. Nenhuma. Olha como é brilhante. Se você observar, a autoria é mais perceptível da parte de quem está lendo. Que identifica o que é essa autoria? Geralmente são os conhecimentos de mundo que você adquiriu, o conhecimento de leitura que você consegue organizar, jogar no texto. E a outra parte da competência 3, gente, o que é? É a seleção, a relação, a organização e a interpretação. Detalhe, a competência 2 e 3, uma resvala na outra. Mas eu não posso dar uma nota 160 pensando na 3 e dar 160. Elas são independentes. O que não vai acontecer é isso aqui, ó. Competência 2, 160. Competência 3, 80. Não, é uma discrepância gigantesca. Geralmente, como é que a gente fazia? Eu nunca tive problema nos anos que eu corrigi. Competência 2, 160. Competência 3, 120. Nunca tive problema. Então, ou uma vai se bater numa diferença de 40 pontos, para mais ou para menos. Mais 80 é quase que impossível, tá certo? E o livro do Diego fala bem dessa situação. Então, se eu consigo unir a competência 2, a competência 3, que justamente a organização das informações, é só correr para o braço. É o que nós vimos naquela proposta ali, naquela redaçãozinha. Ok? Outro detalhe que eu estive observando. No capítulo, eu vou já ler rapidinho para vocês. O capítulo 15, eu acho, aí do livro, tem coesão, tem? Coesão textual, não sei qual é porque está aqui. Deixa eu ver qual é o capítulo. Passar aqui eu volto. É o capítulo 5, ó, coesão textual, ok? Gente, nesse capítulo, o que é essencial para vocês? Vocês vão trabalhar esses elementos coesivos que eu vou já mostrar aí. O que é que você pode fazer a partir de amanhã? Vocês conhecem as orações coordenadas? Conhece. Conhecem as orações subordinadas adverbiais? Conhece. O que é que vocês vão fazer? Pode pegar até o livro do Diego. O Diego aí tem 2 páginas só falando dos conectores. Então vou pegar o seguinte, como não vai dar para eu decorar tudo, eu vou pegar a partir de amanhã e fazer um quadro no meu caderno. 3 conectivos aditivos, 3 conectivos adversativos, 3 conclusivos, 3 explicativos, 2 finais, 2 conformativos, 3 comparativos, 3 consecutivos. Aí eu estabeleço um quadro de 25 conectores. O resto é só colocar os elementos que tem no livro dele aí, ó, em primeira análise. Por exemplo, eu vou começar uma redação e colocar assim: os problemas são a falta de educação, mas a desestrutura não sei o quê. Aí quando eu começar o segundo parágrafo, já faço assim, ó, em primeira análise, no que tange aquilo ali. Terceiro parágrafo, em segunda análise. Pode olhar o livro do Diego, todo parágrafo tem os conectores, ó, entre parágrafos e dentro dos períodos. É o intraparágrafo e o interparágrafo. Então, entre um período e outro tem que ter conector. Você pode pegar o modelo dele, show de bola, e tem que só aplicar, beleza? Então, se eu fizer isso, vai dar certo. Vamos dar um exemplo aqui de um parágrafo que está todo coesivo, ó, todo machucadozinho, como o outro. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, tema de 2013. Olha aí, ó, só o parágrafo. Olha aí, ó. Era o terceiro parágrafo, só na memória. Ademais, agora você tem que saber, ademais indica o quê? Uma outra ideia, uma continuidade.
Porque não adianta você colocar um conector que você não sabe o sentido dele. Beleza? Ademais, como toda legislação vigente, tal proposta deve ser constantemente reafirmada, tanto nos âmbitos da cultura comum, aí faz uma relação comparativa, ó, quanto na representação administrativa. Termina o período, entre período e outro, no meio do parágrafo, joga outro conector. Vai acrescentar uma ideia e coloca, ó, vale ressaltar, vale salientar, cabe destacar, que aí joga uma concessiva, porque aí deu certo. Que apesar de se registrar a diminuição de casos infracionais, uma concessão, ó, a coisa diminuiu, mas ainda continua acontecendo, infelizmente. Né? Não diminuiu de fato como deveria. Aí vem. Apesar de se registrar a diminuição de casos infracionais, eles ainda existem. Ainda existem. Porquanto a organização social não absorveu totalmente o senso de direção responsável. Em várias ocasiões, aí ele faz essa ligação de períodos, o cumprimento legal é prejudicado por burocracias relacionadas a áreas e limites da atuação dos governos. Gente, quando a gente começa a ler pela experiência de mais de 20 anos e vê um texto desse todo arquitetado, parágrafo, é no mínimo 160 que você vai tirar. Mas se para tirar 200, o que falta? Você ligar se as ideias estão ligadas também entre um parágrafo e outro. Tá certo? Se você conseguir pegar esses conectores, agora aqueles que são mais difíceis, que vocês acham que não vão conseguir identificar, coloca o previsível, porque não existe esse negócio, ó. Márcio, quantos conectores eu posso repetir? Não existe. Tem uma redação nota 1000, que até mudei, ele colocou a palavra ainda 2 vezes, no mesmo parágrafo. Quando a gente faz isso no laboratório, a gente pede para evitar, né? Não se perde. Ponto por isso, tá certo? O que tem que ter cuidado é se você vai construir o mesmo tipo de oração, por exemplo. Linha 7, pois. Aí linha 8, linha 9, uma vez que. Linha 13, já que. Linha 17, porque. Ó, só aí eu construí 4 introduções de orações explicativas. Você tem que mesclar, ó, uma explicativa, uma conclusiva, uma final, uma comparativa, uma adversativa. Aí é só correr para o abraço. Agora, se eu faço, me preocupo, vixe, quantos conectores eu vou colocar? Aí tem gente que faz a redação e fica assim, ó. Vixe, já coloquei o pois, ó. Não, um dia eu fiz uma brincadeira com o menino assim, ó. Galera, é o seguinte, orações coordenadas sindéticas aditivas. Você nem vai usar o i, nem vai usar o mais também, nem vai usar o também. Aí pronto, o professor matou. Então não vou mais usar, que eu não sei mais nenhum. Adversativa, você nem vai usar o porém, nem no entanto, nem entretanto. Eu só conheço os 3. Gente, é justamente eu faço esse exercício com os meninos, para quê? Para que eles comecem a treinar outros conectores. Não adianta falar bonito, destarte. Sabe nem o que é isso? Destarte. Não quero falar atualmente, vou falar ordenamente. Não adianta falar bonito? Não adianta, coloca uma coisa simples. Tá certo? Mas se falar atualmente, é proibido? Não, gente, você fizer um paralelo, quando a gente está corrigindo, é proibido tirar esse ponto. Mas, por exemplo, se eu faço assim, ó, na década de 70, a sociedade brasileira era assim, assim, assado. Aí lá no meu parágrafo, eu digo assim, no meu, ó, atualmente, o que é que eu estou fazendo? Um paralelo. Mas se eu vou começar um parágrafo, compreenda. Linha 1, atualmente o Brasil está passando por uma crise econômica. Gente, se o Brasil está, é porque só pode ser o quê? Atualmente. Na prática, não é para retirar ponto. Mas aqui no Ceará, como nós temos a banca corretora, uma das mais exigentes, aí corre o risco, tá certo? E aí você tem que ter cuidado. Por quê? Porque não há pedido de revisão de prova no Enem. Na UFC havia isso. No Enem não tem, gente. No Enem, tirar aquela nota é aquela nota. Vem um segundo corretor, vai o terceiro corretor. Até resolver a situação de vocês. Beleza? Então cuidado com esses aspectos aí, ó. Proposta de intervenção. Temos novidades. Mas a competência 5, que só vale 200 pontos. O que é que ela quer na realidade? Que você dê uma solução execuível, ou seja, que possa ser executada para resolver o problema. Aqui o que é que você tem que entrar em jogo? Tem que respeitar os direitos humanos. Não sei se vocês souberam, mas no ano passado, tinha entraram, não sei quem foi o grupo, se foi uma escola ou se foi uma pessoa individualmente, no Supremo Tribunal Federal, querendo acabar com esse respeito aos direitos humanos. Souberam? Souberam? Não sei se vocês souberam. O Enem não acatou. E no próprio manual de redação este ano, que eu não estou participando, ouvi falar, um passarinho ali me disse, que continua a mesma coisa. O
que seria se desrespeitar? Por exemplo, gente, se caísse um tema sobre a relação ao estupro, cultura do estupro é mais para o S, né? Que é tema polêmico, que o Diego tem um capítulo só destinado a isso. Só os temas polêmicos, como cultura do estupro, liberação da maconha, liberação do aborto. Isso são temas para o S. Beleza? Porque como é que tu vai resolver uma solução para liberar a maconha? Meu irmão, é o seguinte, um grupo tem que andar chapado e o outro não. Tem que liberar a maconha aí no comércio, ó, tem que ser igual no Uruguai, não é assim não. O governo tem que financiar os bagulho. Não, não é. Então vai ser para o S. Certo? Aí se fosse, vamos ver assim, qual é a ideia que a gente tem quando pega um cara que estupra uma criança de 5 anos? Qual é? Qual é a vontade que a gente tem quando pega assim? A pessoa, tem um estuprador ali no meio da rua, traz pra cá. A pessoa fecha que a gente ia fazer? Arrancava a unha, né? Depois arrancava não sei o quê, paulada mesmo no olho, e aí vai. Beleza. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer assim, ó. Diante dos fatos supracitados, o Estado deve, através das secretarias municipais, estaduais de educação, mais as secretarias de justiça, criar uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, para minimizar o efeito. É desse jeito que tem que fazer. Mas o cabo é um sem vergonha, estuprou a criança. Sim, mas você tem que dar a solução para o rapaz. Tá certo? Você não pode desrespeitar. Um dia eu estava corrigindo um ano dessa aí, o cara mandou outro para PQP. Meu irmão, tem que mandar esse povo para PQP mesmo. Não pode, tem que respeitar, pelo amor de Deus. Ok? Então vejam, o que é que nós temos agora? Ó? Ação, agente, modo, meio, efeito. E tem um elemento que não, na realidade ele não é novo. Ele apenas está acrescentando o modo, que é o detalhamento. E aí é que mora o perigo. A maioria dos candidatos conseguem fazer os 4 elementos, mas não consegue detalhar. E aí a gente vai ter que treinar nesses 2 meses, viu? Tem que treinar. Não consegue tirar 200 porque não consegue detalhar. Eu vou já mostrar um modelo aqui, só para você ter uma noção. Ok? Cuidado com os agentes nulos. Ó. Quais são os agentes? São aqueles que vão realmente aplicar a ação. É o Estado, é a mídia, é a escola. Eu não posso jamais colocar assim, ó. Alguém deve fazer isso. Nós devemos fazer isso. A Xuxa deve fazer aquilo. Não, gente. Tem que ser entidades que tenham competência para isso, tá certo? Algumas ações nulas. Muita gente coloca, ó. É preciso ter consciência. Nulou. Gente, tudo bem. Você vai conscientizar alguém como? Se você pelo menos coloca como você vai conscientizar, eu fico calado. Mas se você, é preciso conscientizar as pessoas que não haverá amanhã, por essa musculatura urbana. Gente, não pode. É elemento nulo, tá certo? Devemos ficar atentos. Tem uma galera que está colocando só conselho. Ó. Na realidade, para acabar com a dengue no Ceará, devemos ter cuidado com os nossos jarros, os pneus lá no quintal. Devemos também fazer isso, uma limpeza. Cuidado com esse tipo de tema que é muito previsível. Tá, eu morro de medo de cair a persistência a combate à dengue, sabe por quê? Na intervenção. Muita gente vai fazer igual aquelas propagandazinhas dos postos de saúde, da televisão. Morro de medo. Tá certo? Tem que ter cuidado com isso. Olha, devemos viver harmonicamente, ó. Como é que vai viver harmonicamente? O problema daquele ali. Então, cuidado com as ações ditas nulas. E aí o livro do Diego é só o que tem na intervenção. São 80 textos, gente. Aproveite os 25 primeiros do capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3. Por quê? Desses temas, alguns deles poderão cair no Enem. Ah, Márcio, mas há 10 anos, desde que surgiu o Enem, que tem lá, ó, nos sites aí na internet, 10 temas previstos para o Enem. Mobilidade urbana. Todo ano tá, né? Persistência do bullying. Isso eu sei, gente, mas isso não obriga que vai cair. Ora, este ano, infelizmente, estão matando a cada 2 horas uma mulher no Brasil. Mas o tema não vai cair. Por quê? Porque em 2015 já caiu a violência contra a mulher. Agora, 30 anos de Constituição Federal. Opa, você fica atenado. Vai cair sobre a Constituição Federal? Não, mas vai cair algo ligado à Constituição. Como, por exemplo, um assunto ligado à cidadania. Eu vou falar sincero. Há muito tempo que não cai nada de meio ambiente, mas também eu não aposto. Para não me queimar, tá certo? Então tem que ter cuidado com esses aspectos aí. Outro detalhe, ó. Continuação dos elementos. Modo e meio. É a maneira, o meio, é a maneira, é a forma que você vai executar, tá certo? Por exemplo,
Isso ocorreria com a aplicação de maiores investimentos oriundos do Banco Mundial de Desenvolvimento. Porque não adianta, por exemplo, falar, para acabar com a violência urbana no país, devemos contratar 190 mil policiais a cada ano. Gente, esse dinheiro vai sair da onde, hein? Tem como? Não. Então, cuidado com a execução, tá certo? Vou já mostrar um detalhamento. As escolas promoveriam cursos gratuitos. Eu só corrigiria aí, e é melhor assim, ó, as escolas devem promover, porque não é uma proposta para ser executada. Então, devem promover, devem fazer, é melhor do que deveriam. Porque você está lançando mão de uma proposta, então é para fazer, para ser executada. Se não vão executar, o problema não é seu, não é meu, minha filha. Você colocou a solução, parabéns, é 200. Tá certo? O efeito é o resultado pretendido. Eu estou colocando só os finais, tá certo? Ó. Fulano, o Estado faz isso em parceria com iniciativa privada, deve fazer isso. Qual é o efeito? Para que as pessoas possam dialogar umas com as outras. Ou no caso dos efeitos da lei seca, ó, o cara dá toda a solução, aí no final ele diz, assim o trânsito no Brasil, qual é o que ele pretende com isso? Pretende que poderá tomar as formas de uma dinâmica mais ética e segura para todos. Mas como é que eu vou me aprimorar nisso? Pegue os exemplos do livro do Diego ou do manual do Enem. Porque à medida que você vai treinando e vai olhando do companheiro, ou do colega, ou da pessoa que fez, você já vai pegando o seu, ó. Opa, ela fez isso, eu vou fazer parecido. Gente, a redação hoje são técnicas. Antigamente, realmente era mais complexo. Olha, eu fiz vestibular em 91, quando passei. Era na UES, o tema foi festa junina, aí. Olha a diferença, você tinha que fazer qualquer coisa. A gente pegava a borracha e cuspia, ó, quando errava. E apagava, estava aqui, ó. Vamos embora. Mudou muito e para melhor. O cara só corrigia a parte de gramática, de ideia não estava nem vendo. Mudou muito, agora mudou para melhor, tá certo? Vamos lançar a mão de um exemplo, ó. Tá aí. Redação nota 1000 do ano passado. Os desafios da educação de surdos no país, tá bom? Olha como essa candidata fez, ó. Eu só coloquei a primeira parte da intervenção dela. Ela fez a intervenção em 11 linhas. Ela fez 3 propostas interventivas. Márcio, para tirar 200, só preciso de uma que seja completa. Repito, tem que ter os 5 elementos válidos agora. Vamos lá. O que, quem, como, que é o modo e o meio, o detalhamento e o efeito. No livro do Diego não vai ter o detalhamento, mas ela está embutida, porque saiu agora no manual. Tá certo? Não vai ter ainda o detalhamento no livro dele, que é do ano passado. Então é só aprimorar isso aí. Aí o que foi que essa menina fez? Ó? Nós tivemos apenas 53 redações de nota 1000 e eu trouxe aqui a conclusão de uma delas. Tem lá no G1, é a Yasmin, se não falar a memória, aqui do Piauí. Show de bola, aí ó. Diante dos fatos supracitados, então você faz um charme, ó. Joga um elemento que vai ligar o começo do parágrafo, ó. Diante dos fatos supracitados, diante dos fatos mencionados. Pelo amor de Deus, não vai colocar. Em suma. Não, tu vai resolver, como é que tu vai resumir? Em síntese. Concluindo que? Concluímos que? Não. Aí vem, faz necessário, aí é um verbo, ó, faz necessário, que indica uma ordem, que indica um percurso a ser feito. Aí vem, que a escola, agente 1, aí a primeira proposta interventiva, ó, promova a formação de cidadãos. Ó, ação, ó. Formação de cidadãos, aí ele começa a fazer, que respeite as diferenças e valoriza a inclusão. Aí é o detalhamento que está embutido, ó. Aí ele vem com como? Vai fazer isso como, gente? Como é que vai fazer essas pessoas respeitarem? Por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo. Aí ele detalha mais um pouquinho, que envolva a família. Se o povo vai participar da palestra, é outra história. Aí vem, a respeito desse tema. Aí vem o efeito. Qual é o efeito? Visando ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência. Então aí eu tenho o quê? Os 5 elementos. Perfeito? Perfeito. Mas então quer dizer, eu faço 2 propostas, ou 3. Se uma estiver completa, já ganho 200? Sim senhor, sim senhora. Veja que a segunda parte não está completa, ó. Olha aqui. Além disso, o conector que vai ligar a outra proposta interventiva, a proposta 2, é imprescindível que o poder público, a gente, está de vermelho, ó, destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo e às melhorias estruturais na escola. E esse que está aqui de destine às escolas é o quê? São as ações.
mas ela não disse como vai fazer isso, e muito menos detalhou. Qual é o efeito? Com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Mas se eu posso ter só um efeito que sirva para as 3 propostas? Pode, lá no finalzinho. Mas aí ela quis fazer para cada proposta todos os elementos. Em resumo, a primeira proposta está completa? Tá. Agora lembre, eu falei, isso é do ano passado. A gente não tem certeza ainda, tá certo? Mas eu vou falar para vocês, se eles vão exigir mais esse detalhamento. Mas eles colocaram no manual deles hoje. Hoje não, semana passada. Um detalhe a mais. Mas aí na minha visão está completa. Que eu já vi muitas intervenções, muito mais assim, nem se compara com essa aí, tiraram 1000. Aí vem intervenção, agentes, ações, como o efeito. Tá certo? O que é que acontece? A primeira estava completa, não estava? Estava. A segunda estava incompleta. E aí? Tira 200. Porque pelo menos uma delas está completa. Ok? Vamos à segunda parte aqui, só para revisar. Ó. Gente, como estudar o livro do professor Diego Pereira? Como eu falei, ele é dividido aí em diversos capítulos. O capítulo 1, você pode pegar aí, são as considerações iniciais, é o contato inicial que você tem que ter com a redação. Beleza? No capítulo 2, ele faz referência à estrutura textual, a questão da introdução, os tipos de introdução. Tá certo? Depois eu vou até mostrar um modelo que serve para a maioria dos temas. Eu tirei dele parecido, eu mudei pouca coisa. Tá certo? Então se eu vou lendo e vou me adaptando à estrutura que ele faz no livro, eu já vou pegando o jeito, ó. Então já vou organizando. Capítulo 3, a redação do Enem. São os elementos que o Enem exige, tipo de correção, os corretores, o que é que a banca peça de você, o que é que ela quer exigir de você, toda aquela história. O capítulo 4 são 25 temas e redações prontas. E aí o que é que eu faço, Márcio? Não tem um tema do livro? Você faz um tema, traz pra gente, só precisa anotar, viu? Que tem uma galera que entrega a redação e não tema. Aí eu não posso dar uma nota fiel. Porque aí chegou a redação ali, ó. Cadê o tema? Não, mas não está sabendo nada, bestado. É bullying. Mas o comando, mulher, é a persistência do bullying nas escolas. É o combate ao bullying não sei aonde. Bullying é um assunto. É generalizado. Eu quero saber qual é o elemento do tema, o foco, o comando do tema. Aí você pega, por exemplo, tem propostas interessantes. Doação de órgãos, corpolatria. Tá certo? Tem muitas propostas no livro dele que possivelmente tem possibilidades amplas mesmo de cair. Aí você pega aquele... pai, eu vou ter essa proposta, ó. Porque você pode ter essa visão, gente. A gente pode acertar. Eu me lembro que em 2016, estava dando aula aqui no estado, mas também em Juazeiro, na escola particular. E aí 2 colegas escolheram os dois assuntos. Ó, vai ser a semana de revisão para o Enem. Aí o fulano escolheu o tema X e o outro escolheu intolerância. Ia ser o tema da semana na aula de redação, história, geografia. O que é que eu fiz? Cheguei em casa e comecei a ler umas coisas, né? Preparei uma redação sobre intolerância religiosa. Aí coloquei, o combate à intolerância religiosa no Brasil. Segunda-feira, o aulão, show. Quando foi no domingo, quando o aluno abre o caderno da prova, os caminhos para superar a intolerância religiosa. Eu acertei não, foi a ajuda dos colegas, eu tive um pouco de sorte. Claro, não é o mesmo comando, porque se fosse o mesmo comando, a Polícia Federal ia atrás de mim, não é não? É, o cara acertou até a mesma palavra do tema, aí pronto. E você era preso, sair festejado, você era preso. Então vá treinando. Outro detalhe, pegue temas nesse momento mais gerais, porque quando cair lá na prova, se cair de específico, você já teve uma noção. Vou já dar um exemplo. Vamos lá, o capítulo 5, sobre coesão textual, já falei para vocês, né? Ele tem lá todos os tipos, ó, exercícios de coesão textual. Vai, ó, não quer riscar o livro, que não é seu? Bate lá uma fotozinha para resolver, vai fazendo um caderno. Então, trabalhando esses elementos vai dar certo. Vamos ver outros capítulos. Os 6 temas polêmicos, aquilo que eu falei, tem ligação mais com a prova da UES. Liberação da maconha, legalização do aborto. Para quem vai fazer aí o S, artigo de opinião, editorial. Quem vai fazer o S aqui? Então é bom já começar a ler isso bem direitinho. Porque na UES, logo avisando, das 2 propostas, ou 3, vai ser uma de caráter dissertativo e argumentativo. Ou vai ser um artigo de opinião, ou vai ser um editorial, ou vai ser um manifesto, ou vai ser uma carta argumentativa. Um dos 4 gêneros. Aí vai treinando, ok? Temas abstratos, que envolve mais outros vestibulares, vaidade, solidão, tal. Não é muito o caráter do Enem. Por isso que o livro dele é completo.
e é procurado muito no mercado, e a moçada é difícil até comprar. Os temas virtuosos, né, aqueles temas mais emblemáticos. O capítulo 9 fala da polimento redacional, por exemplo. Tem um exercício aí só de estrutura de frase. O que é que tu pode tirar nessa frase que está poluída? Excesso de palavra, repetição de palavra, ausência de palavra, né? Problemas de escrita, de reestrutura sintática. Tem tudo aí no livro do Diego. Pontuação. Gente, treine pontuação, pelo amor de Deus. Que é sério, ó, os 2 maiores problemas de escrita na prova do Enem, redação, é o uso da bendita vírgula e a bendita crase. Por que eu digo isso? Porque os outros problemas têm ligação com a gramática internalizada, que está dentro de você, que você estudou desde criança, que você não aprendeu ainda direito a acentuação, a concordância, mas se você começar a estudar ali direitinho, você aprende. A vírgula não, a vírgula é muito subjetiva. Tem casos que são bem concretos, você tem que usar bem direitinho, mas tem casos que você viaja. Às vezes a ausência de uma vírgula atrapalha toda a estrutura sintática, a sua ideia. O que acontece? Lá vai cair os pontos. Beleza? Paralelismo. Paralelismo, o que é isso? Você diz assim, ó. Passei a noite toda dançando. Certo? Passei a noite toda dançando. E viajar fez muito bem para mim. Ó, passei a noite toda dançando e viajar fez bem para mim. Qual foi o problema aí? Eu coloquei um verbo no pretérito, passei, coloquei outro no gerúndio. Quando eu fui ligar o i, eu era para ter na segunda oração colocar um verbo ou no pretérito ou no gerúndio. O que é que eu fiz? Passei a noite toda viajando e viajar, coloquei no infinitivo. Então houve uma quebra da estrutura sintática. Quebrei, porque era para ser o quê? Gerúndio com gerúndio. Ou pelo menos pretérito com pretérito. Eu coloquei pretérito, gerúndio e infinitivo. São errozinhos bestas. Por exemplo, eu estou colocando aqui uma enumeração, aí faço assim, ó. A mãe, o pai e tio. Ó, a mãe, vírgula, o pai e tio. O que é que eu esqueci? O artigo. Quebra. Dá outro exemplo, que é muito comum, paralelismo. Você está colocando assim, ó. Hoje não ocorreu isso pelo o. Não, gente, é só pelo, porque aí já tem a contração da preposição per com o artigo o. Não precisa pelo u, não, é só pelo. Então essas coisinhas você dê uma olhada. A bendita crase, que nós já sabemos, né? A crase Ave Maria amada de todos. E aí aqueles casos que eu vou falando. Por exemplo, você coloca assim, ó. Devido à situação financeira caótica, devido à situação financeira caótica, estamos perdidos. Aí o que é que você vai fazer? Vai trocar por um ao, né? Ó, devido ao fato financeiro. Deu certo o A? Deu. Agora se eu coloco assim, ó, devido a uma situação financeira. Tem crase? Não, porque eu tenho diante dela o quê? Um artigo indefinido. E cuidado, gente, que tem moçada na internet, não que eu não seja lá da internet, colocando músicas, charge, vamos aprender a crase, assim, assim, vamos na musiquinha. Aí tem um caso lá, o cara diz assim, ó, não usa crase diante de nome masculino. Mas se eu digo assim, ó, meu colega usa chapéu a Santos Dumont, ou usa sapato a Luiz XV. Luiz XV não é um nome masculino? É, aí na musicazinha diz o quê? Que não é para usar. Acontece que ele está no intuito de a moda de ou a maneira de, tá certo? E aí você tem o quê, gente? O now, que é o novo acordo ortográfico, você tem que ter cuidado, tá certo? Como eu falei, tem que dar aquelas lidazinhas no material de Diego, ou seja, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não devo fazer, o que foi que mudou, então os casos de hífen, por exemplo, um caso que é muito comum, vamos lá. Crianças e adolescentes têm se dado mal no quesito tal. Ó, crianças e adolescentes têm. Tem acento? Tem, porque é a terceira pessoa do plural. Eles têm. Ele tem passado muito bem nas férias. Não tem, porque é a terceira pessoa do sim. Acontece que quando vai para os derivados do verbo ter e vir, a pessoa se confunde. Por exemplo, Normando detém um sítio lá na... Quando eu digo Normando detém, é o aluno assim, não tem não, porque eu tenho a terceira pessoa singular, não tem. Mas tem, porque ele passa a ser derivado, ó, oxítona. Detém, tem acento agudo, e o detém continua com circunflexo.
Então essas coisinhas, né, de você trabalhar com a questão ortográfica, pelo amor de Deus, não vou ter segurança daqui para lá, então vai treinar só o óbvio, beleza? O último capítulo está dedicado à narração. Na narração, o que é que você tem que ter cuidado? Vai fazer o S, o que é que você já precisa treinar? Só para dar uma antecipada, porque quando termina aqui o ano, termina o foco, o Enem, e não tem um foco de lecionar da UES, né? O que é que você deve treinar, gente? Fábula, dê uma lida aí, não sei se tem no Diego, crônica, principalmente crônica, e relato. Então, se você começa a trabalhar, Márcio, eu acho que eu me dou melhor fazendo narrações do que textos dissertativos argumentativos. Porque antes do Advento Enem, como era? Caíam 2 a 3 propostas, geralmente 3 propostas na UFC, aí caía, ó, bula de remédio, receita culinária, tá ok? Caía o quê? Relato. Faça um relato da pessoa indo para Marte. Tu tinha que se virar, tá ok? Agora só um cuidado específico, ó, em relação aos temas. Gente, cuidado com a parte desconectada. Ainda tem gente desconectando o tema. Vou dar um exemplo. Vocês lembram no Fantástico, quando caiu caiu a proposta, até a publicidade, e um candidato fez sobre, no terceiro parágrafo, foi segundo, a receita do miojo? Está no Fantástico. E o outro fez o hino do Palmeiras, lá no terceiro parágrafo, ao viver de imponente, começou a cantar o hino do Palmeiras, ó. Acontece que o primeiro ele tinha falado do assunto, colocou até a tese, no segundo ele tocou no assunto, beleza? No terceiro ele foi falar, cantou o hino do Palmeiras. Quando foi no quarto, voltou para o texto. O que aconteceu? Todo mundo, vixe, mas é para zerar. Não, gente, não zerou, porque ele voltou para o tema. Ele voltou para o tema. Agora não, de 2016 para cá, se fizer qualquer gracinha, dançou. Não pode mais fazer qualquer gracinha. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho. Qualquer gracinha de referência a temas, por exemplo, na intervenção, você inventar alguma situação, pelo amor de Deus, nada de colocar recado na redação de vocês. Tem gente que coloca, ó, se Deus quiser, o corretor irá me ajudar, porque eu preciso passar no Enem. Aí, morreu. Certo? Não pode. Já pensou colocar stand de política? Hashtag número tal, candidato X. Pronto, eliminado. Nada de gracinha com isso aí. Tem um que colocou um coração. Pronto, na publicidade infantil, teve um ano que o cara fez o seguinte, ó. Colocou uma escola, colocou o caminho da escola, umas crianças, uns cachorros, faltou só o Luan Santana com violão. 0. Então, cuidado com essa gracinha. Sem querer, a pessoa coloca assim, ó, uma observação. Aí ele pega e faz assim. Desenha um coraçãozinho. Não pode. Certo? Faz uma imagem. O cara desenhou, como falei, o símbolo do São Paulo e o outro símbolo do Flamengo. Nada de desrespeitar, pelo menos, os direitos humanos. Ok? E voltar aqui para a gente ir para a proposta, ó. Só um detalhe aqui para vocês. Olha aqui. Na folha de redação, ó. Importante. Alguns alunos estão rasurando bastante a folha original. Veja, quando nós vamos corrigir, aí é a folha original. E muita gente está passando por cima. Está pegando a caneta, aí erra o R, aí passa o R por cima. Ali é considerado uma rasura. Acontece que a felicidade de vocês qual é? Se, por exemplo, eu considerar que seu A é daquele tipo, tem um pouquinho de caixa alta, mas todo o seu A é daquele jeito, você não vai perder ponto. Olha que beleza. Tá certo? Porque seu A é daquele jeito. Seu O é daquele jeito. Então eu vou ter que aceitar seu O ou seu A daquela forma. Beleza? Antigamente não era assim. Por exemplo, aqueles que pegam o O e dobra assim, aí faz tipo um S. Se você fizer essa imagem no O e o S toda a vida, não vai ter problema. Por quê? Porque o corretor tem que aceitar. Eu gostei disso? Gostei não. Porque vai dar mais trabalho. Mas se a sua letra for quase legível, é obrigação do corretor ler toda a redação. Isso não tinha há 3 anos. Então as coisas eles penalizaram e outras eles aliviaram.
Então você pega a redação, ainda tem o seguinte, ainda tem que observar. Aí eu até tinha falado, né? Eu vou perder muito tempo, gente. A média da correção da redação do Enem, embora eu não vá corrigir esse ano, no máximo 4 minutos. Uma redação daquela, eu tentar ver aqueles hieroglíficos, como diz o Matuto, eu vou levar 10 minutos para corrigir a redação. Mas é obrigado a ler. Por quê? Porque no ano retrasado aconteceu o seguinte. Um corretor deu 0 para a redação do candidato, e o outro corretor lá na... Só Deus sabe a cidade, deu 960. O que é que foi diagnosticado? O primeiro corretor não leu a redação, porque considerou que a letra do candidato era ilegível. O que aconteceu com ele? Foi para a 3ª correção ao texto. Foi eliminado da banca. Porque ele não leu. Porque na prática, o que é que acontece? Ó? Os 2 anos que eu corrigi, aí é muito cansativo, uma experiência muito boa. O que é que acontece? Como eu estava em particular, por curso, escambau aqui, eu pegava o pezinho, botava um gelo debaixo do pé para corrigir mais 150 redações na madrugada. Porque eu estava trabalhando manhã e tarde. Aí dormia um pedacinho, 11 horas da noite eu acordava, ia até as 4. Foram 15 dias assim. Foi um dos motivos que eu me afastei nesses últimos 3 anos. Se eu não estivesse trabalhando tanto, eu corrigia durante o dia, né? Porque cansa muito a vista isso na tela. Então vai acontecer, infelizmente, ou felizmente para você, suponha que a sua redação seja corrigida pelo corretor no 8º, 9º dia de correção. Ele pode passar alguma coisa ali despercebida? Pode. O problema é que se o outro corretor tiver corrigido a sua bem antes, tá com todo o gás, ó. Porque no primeiro dia, no segundo dia, terceiro é todo o gás, a gente corrigindo, ó. Meu irmão, bem ligeirinho, ó. Show de bola, ó. Quando chega lá no 8º, 9º dia, já tá assim, ó. Peraí que eu bebi um café. Peraí que eu vou beber uma água. Pronto. É assim na prática que ocorre. Claro que esses detalhes não são passados para vocês, eu estou passando por experiência própria. Mas é assim que ocorre. Agora, não vai imaginar que o cara vai ler seu texto e vai deixar para lá. Vou te dar um exemplo que aconteceu num simulado há uns 4 anos. O tema eu não me lembro. Eu só sei que o aluno fez assim, ó. Parafraseou. Certo? O que ele fez? Parafraseou. Foi o seguinte. Ele pegava o texto motivador e dizia assim, ó. O texto motivador é assim, ó. 56% da sociedade brasileira é assim. Aí ele pegava o restante, ó. 44% é assado. A frase estava escrita assim, ele trocava uma palavra e invertia. Nessa brincadeira ele ganhou 920 pontos. Aí eu chamei, né? Já estava na escola pública. Vem cá conversar comigo. É, mesmo, você sacana, meu, escarrão negro. O que é que eu quero, o quê? Eu conhecia a minha peça, né? O que é que tu fez aqui, macho? Eu disse para me garantir. Mas eu sabia que ele não fazia redação. Chamei para o canto e peguei a prova. Aí comecei a ler a prova dele e o texto motivador, né? Eu olhava assim. Fulano, tu parafraseou toda a redação. Ah, mas confessa, cara, confessa. Você é meu chapa, confessa. Ih, meu irmão, foi mesmo. Aí eu dei 520. Ele ficou possesso da vida, mas depois, tu tem razão mesmo, eu fui esperto. Vai acontecer no Enem? Não. Porque no Enem, o curso terminou sábado agora. Ou segunda-feira agora. Quando passar a prova de vocês, o primeiro dia, o primeiro domingo, no terceiro domingo, tem o encontro que é sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. O que é que está acontecendo nesse encontro agora, gente? Os colegas que estão participando me estão comentando. Até 2015, quem fazia o curso passava e corrigia. Tinha gente que nem dava aula de português, era outra área, mas era formado em letras e estava corrigindo. Eu conhecia, vou falar aqui com a ética, colegas que não corrigem redação na escola, porque não gostam, mas estava corrigindo prova do Enem. O que é que eles fizeram nos últimos 2 anos? Estão fazendo uma prova muito difícil. O curso, aliás, durou apenas 1 mês, e o curso geralmente durava 4 meses. Resultado, só vai passar a nata da Bacaterol. Vão ficar só os caras que são rigorosos. Porque agora é por quantidade, qualidade e tem uma nota a cada dia. Então, por exemplo, passou a primeira fase, as aulas. Aí teve uma prova. Qual é a prova? Fazer uma redação, porque isso não era não, isso é do ano passado para cá. O corretor tem que fazer uma redação e corrigir 30 textos. As melhores notas vão passar. Como diminuir o número de corretores, diminuir o número de supervisores, diminuir o número de alunos, nós vamos ter os corretores mais eficientes. Tá certo? Então você tem que ter cuidado com isso, que agora eles vão botar quente, como diz. Eu estive observando, fazendo a leitura do livro do Diego,
que aí ele dá umas informações interessantes da página 27 à página 34. Observe aí. São apenas o quê? São os tipos de introdução e de tese. Tá certo? Então, por exemplo, ó, na página 27, tá para cá por causa do ventilador, ele começa a falar de diversos tipos de introdução. O que é que você tem que fazer? Ler e achar quais são aquelas que mais se adequam à tua realidade. Então nós temos aí vários tipos de introdução, ó. Introdução por afirmação, introdução por perguntas, introdução por contraste de ideias. Dá uma lida em casa. Introdução por alusão histórica. E depois vem os tipos de tese, ó. Tese por opinião. Tese, por quê? Gente, a tese está dentro da introdução. Ela não é a introdução, tem que fazer essa diferença. Nós mostramos, ó, uma parte da introdução, ela é marcada por um assunto, pelo repertório e vem a tese. Ok? Só que tem uma coisa que me chamou a atenção, embora eu já conhecesse o livro, que há elemento de contraste entre alguns corretores, que é o tipo de introdução por pergunta. Por exemplo, na página 27, ó, tem uma introdução que é assim, ó. A coação, lá no página 28, desculpe, ponto 2, ó, introdução por perguntas. Aí a pessoa faz, ó. A coação pelo terror vem intimidando comunidades apenas recentemente? O combate a essa prática depende de que fatores? Não há um consenso, há corretores que dizem que é proibido fazer perguntas na introdução, mas isso não existe como regra para o Enem. Se eu faço uma pergunta, mas consigo respondê-la, tá ok. Eu não posso fazer uma pergunta e deixar aberto. Por exemplo, eu digo, no Brasil, a situação é assim, assim, assado. Mas será que as coisas são boas ou ruins? Não, quem tem que fazer essa pergunta sou eu, corretor. Você tem que responder. Aí é uma pergunta frágil, ineficiente. Então aí nós temos modelos, e aí vocês podem prestar atenção que ele tem o quê? Tem basicamente 7 ou 8 linhas para cada introdução dessa. Então identifica o tipo de introdução, identifica o tipo de tese, porque na realidade não vai dar mais tempo para você fazer todos esses tipos de tese e introdução. Você vai definir. Lembra que eu falei daquela tese, ó? Persiste por ter raízes históricas e culturais. Pronto, seja simples. Ou então você mostra os dois problemas. Isso ocorre por falta da educação e por falta disso. Pronto. Ou constrói a tese dessa forma, colocando os dois problemas, ou define raízes históricas ou culturais, ou ideológicas, comportamentais. Seja sucinto. Tá certo? Então, nessa página aí da 27 até a 34, você vai trabalhar isso aí. Aí, o que é que eu observei? Vocês vão ler em casa durante essas semanas. As introduções no livro dele, geralmente começam assim, ó, no Brasil. Pode observar aí, ó. Vamos lá para a página, começar na página 100, onde é que estão os temas? Deixa aqui o sumário para vocês. 108. 108, ó. Começam as redações. Tem 108, a primeira proposta. Aí vem lá para 124. Você vai observar aí. Ou ele começa na sociedade brasileira ou no Brasil. Por quê? Porque o tema geralmente vai ter um caráter nacional. Márcio, mas se não começar no Brasil, se o tema for uma coisa bem ampla, relacionada ao mundo, você não começa no Brasil. Porque se o tema for geral, você pode fazer referência ao Brasil. Agora, se o tema for só Brasil, eu posso fazer referência? Pode. Agora, não pode ser o tema só Brasil, você fazer referência só aos Estados Unidos, América Latina, outros países, outros continentes. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso. Mas no geral é isso aí. Aí o que é que eu percebi, ó? Geralmente ele começa com essa estrutura, porque nessa estrutura dá para você alocar muitos temas sociais. Se não, vejamos. Olha aí, ó. Na sociedade, ó, modelo, contraste, tem vários modelos, eu escolhi um. Ó. Na sociedade brasileira, embora exista uma ampla evolução no contexto, vamos lá, da doação de órgãos, 120. No Brasil, embora exista uma ampla evolução no contexto dos transplantes, a quantidade da doação de órgãos é significativamente menor do que a demanda de pacientes com insuficiências orgânicas ou gravemente incapacitadas. Esse antagonismo desafiador incita condutas mais arrojadas de quem? Vira a página. De instituições formadoras de opinião e do Estado brasileiro para fomentar essa louvável ação social. Aí o que é que eu fiz?
Observando que as introduções dele, ou essa aí particularmente, serve para a maioria dos temas de caráter social, você vai só encaixar. Vamos lá treinar? Olha aí, ó. Na sociedade brasileira, embora exista uma ampla evolução no contexto da violência contra a mulher, ainda é time da sensibilização social acerca dessa temática, tendo em vista isso. Você só vai encaixar, porque também o modelo não vai servir para todas as introduções, mas vai servir para a maioria. Na sociedade brasileira, ele joga um elemento concessivo, ó, embora. Vamos ver, gente, melhorou alguma coisa em relação a minimizar os casos de xenofobia? Minimizou? Minimizou, mas ainda existe. Minimizou alguma coisa relacionada ao preconceito? Minimizou, mas ainda existe. Minimizou alguma coisa relacionada à homofobia? Minimizou, mas ainda tem problema. Então você tem que partir do princípio que ele quer que você resolva uma situação que, embora tenha melhorado, ainda precisa ser aprimorada muita coisa. Então o que é que eu vou fazer? Vou encaixar os temas nesse espaço. Aí no segundo momento, o que é que eu devo fazer? Ó? Esse antagonismo evidencia a necessidade de incitar condutas, aí eu só fui mudar. Eu vou sinalizar qual é o agente que vai fazer isso. Ele colocou aí, ó, instituições formadoras de opinião e Estado. Lembrando que, tanto aí na introdução, ou principalmente na intervenção, qual é o elemento principal, qual é o agente principal? É o Estado. O Estado vai ser através de quem? De algumas secretarias. Raramente você vai encontrar intervenção que o Estado não esteja no meio, não esteja inserido, porque ele é o capacitador, vamos dizer assim, o capaz de resolver a situação. Sozinho você não pode. Como é que eu vou resolver o problema da homofobia no Brasil só com a família? Dá para resolver? Dá não. Só com a mídia? Não. Eu tenho que ter o Estado, porque ele vai ser um interventor, através do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo. Então, o Estado é o agente que vai estar em quase todas as ações. Tá certo? Então, você vai só encaixando, ó. Márcio, mas se eu achar que na sociedade brasileira, eu quero colocar no lugar disso aí um elemento, como eu te falei, um filme, uma alusão histórica, uma alusão fílmica, aí você coloca. Repetindo, desde que esse filme, que essa alusão histórica ou literária tenha relação com isso aí. Então, qual é um filme que fala sobre xenofobia? Um filme que fala sobre a questão da doação de órgãos. Aí eu vou só contextualizar. Tá certo? Então, brilhantemente. Então, se você vai começando a ler os textos dele, a introdução é mais ou menos assim, ó. De 6 a 7 linhas. E o desenvolvimento, eu vou fazendo 7, 7, 6, 7, 7, 6, para ter uma média aí de 26 linhas aproximadamente. Tá ok? Então, pega esse modelo, compara o modelo dele e você vai ver, por exemplo, os elementos conectores, ó, ele coloca muito parecido, ó, com efeito, a priori. Então, se eu pego esses exemplos de maneira positiva, eu vou só organizar o meu texto, beleza? Vamos ver um tema para treinar, ó. Vamos lá, coloquei 2 textos. Vamos analisar o tema, vocês treinarem para trazer amanhã, se possível. Seguinte, gente, ó. A partir de hoje, como nos restam apenas praticamente 8 semanas, não podemos nos deparar com temas esdrúxulos e tentar fazer uma redação por dia de temas diferentes. Faça pelo menos um a cada 2 dias e traga para o laboratório. Ó, eu vou confessar aqui, ó. O laboratório quase que acaba este ano. Quase que não havia laboratório. Por quê? Porque vocês, me desculpem, a maioria, não fazem redação. É tanto que nós ficamos a tarde toda aqui. O que é que a gente faz agora? Fica de meio-dia às 2 e vai embora. A gente ficava de meio-dia às 4. Era o nosso acordo. Por que é que acabaram? Porque não tem redação feita. Nós tivemos semanas aqui que eu saí sem nenhuma redação. Nós saímos com 30 e João Paulo com 2. E aí a organização vê, Márcio, infelizmente, gostamos muito de você, mas se continuar assim, nós vamos dispensar. Eram 4, lembra? 4? Não sei se aqui lembra, eram 4 corretores, saiu 1. Se vocês não fizerem, daqui para a semana que vem sai outro. Por quê? Tem que fazer, o laboratório é feito para vocês. Então, aplicou, faz uma redação a cada 2 dias, traz para a gente está ali, ó, fica daquele lado ali, conversando com vocês, organizando, informando. Então, o que é que vocês devem fazer? Ó? Qual foi o tema que eu escolhi? Esse tema eu tirei da internet, mas eu mudei os textos motivadores. Por quê? Porque, no geral, inclusive hoje eu vi uma redação que a pessoa fez assim, ó,
os desafios da saúde mental no Brasil. É mais específico do que os desafios da saúde pública no Brasil. Se eu começo a treinar esses temas de maneira mais abrangente, eu vou ter uma possibilidade maior que quando cair um tema ligado à saúde, eu conseguir desenrolar. Porque eu pelo menos toquei no assunto, não é não? Mas se for, por exemplo, ano passado, eu não trabalhei desafios da educação de surdos com ninguém. Eu preparei um tema assim, os desafios da educação inclusiva no país. Eu falei dos surdos? Não, porque é muito específico. Mas falei da educação inclusiva no país. Os desafios da educação inclusiva no país. Quem fez o texto comigo na escola, quando chegou lá no dia, opa, Márcio, deu certo para mim, eu toquei. Porque é muito difícil você falar de uma coisa mais específica. Surdos, deficientes visuais, é difícil, é difícil. Então o que é que você faz a partir de hoje? Pega esse tema e aí vai trabalhar, ok? Então veja aí, a partir da leitura dos textos, pode até bater foto, eu vou mandar para o Fábio também depois, tá certo? Por e-mail dele, A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema os desafios da saúde pública no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Márcio, por que é tão extensa? E sempre o comando é dessa forma. Sabe por que ele tem que fazer isso? Porque aqui estão embutidos as 5 competências. Vamos lá? Só para você ter uma noção? Olha aí, competência, leitura dos textos motivadores. Você vai interpretar, não é copiar. Aí vem, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Conhecimento de mundo e conhecimento de leitura. Competência 2 e 3. Estão envolvidas. Aí vem, redige um texto dissertativo argumentativo. Competência 2, porque você não pode fazer uma poesia, não é não? Não pode fazer uma poesia, um exemplo, um relato. Aí vem, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por que ele tem que colocar modalidade escrita formal? Porque o cara pode abreviar. E aí eu vou ter que aceitar que eu não coloquei que era formal. Ou aquele cara que eu falei, que fez uma prova em inglês, ano passado. E o outro fez em espanhol. Né? Eu, indivíduo, eu nostro, zerou, porque não pode. Aí vem, observe os o comando do tema, os desafios da saúde pública no Brasil. Eu não posso ficar falando só de problemas. Eu tenho que fazer um elo comparativo. Onde é que está funcionando aqui no Brasil, em algum estado que está, vamos dizer assim, de maneira regular, a saúde funciona? Como é que acontece lá nos Estados Unidos, o sistema público de saúde? Qual é o parâmetro que eu posso ter? Tá certo? Não posso falar só de problemas. Aí vem. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. É a competência 5, não é não? A 5? Proposta de intervenção. Como é que eu vou resolver o problema da saúde pública? Para melhorar. Aí eu vou organizar. Aí vem. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Competências 3 e 4. E faça para a defesa do seu ponto de vista. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão pegar os textos motivadores, tá certo? Vão pegar os textos motivadores, e aí você vai ler, e nós vamos organizar essas informações. Só detalhando, tenha cuidado, gente, para vocês não fugirem do tema. Certo? Não serem muito radicais, não serem muito agressivos. Aí vem, superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos por corredores de hospitais e pronto-socorro, demora no atendimento, falta de medicamentos e outros problemas a mais. Essa é a triste realidade da saúde pública do Brasil. O que é que você vai fazer? Pega essa informação e joga um dado do jornal X que fale sobre isso. Certo? Porque eu não posso pegar um dado de um negócio bem particular. Olha, na rede tal, do estado tal, ou da cidade tal, você mostra um exemplo. E outra, sempre mostrar exemplos que têm uma ligação mais nacional e não regional. Tá ok? Aí vem, o descontentamento tem se tornado cada vez mais nítido no rosto de cada brasileiro. Basta irmos em qualquer unidade básica de saúde, que logo perceberemos as dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, você vai observando o cotidiano, vai relatando isso e vai trabalhar. Beleza? Aí vem, olha o outro texto, gráfico. Gente, gráfico é muito comum cair no Enem. Aí você pega o gráfico, não analisa, não o interpreta, deixa ele para lá. Você tem que pegar o gráfico e tentar, por exemplo,
Assistência social, 2,44. Saúde, 3,16. Você não cometeu o erro e falar assim, ó, rapaz, o Brasil investe quase nada em saúde. Não, gente, investe. Acontece que se você for comparar os dados, ele investe mal, mas investe. O Brasil é o único país do mundo, ou talvez um dos poucos, que tem tratamento gratuito para os portadores do vírus da AIDS. Onde é que tem isso? Canto nenhum. O que se gasta com campanhas bilionárias em relação à vacinação. Daí, ó, advento da Copa do Mundo, você pode retratar, ó. Gente, o que é que a gente teve depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas? Foi uma reca de doença, não, vindo? Chikungunya, microcefalia. Então, isso é um desafio da saúde para o brasileiro. Porque até então estava erradicado essas doenças. Voltou tudo agora. O sarampo matando um bocado de gente lá na região norte. Então, se eu consigo reunir esses elementos do mundo que eu vivo, da minha leitura de jornal, revista, eu vou trazer para onde? Para o meu texto. Então você vai falando dos desafios, que realmente são gigantescos, né? Não é fácil resolver o problema da saúde. Agora você deve evitar cometer incoerências. Falar que não existe isso. Por falar em coerência, tem que ter cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui de coerência, ó, que pode prejudicar. Vou dar um exemplo. Eu estava lendo uma redação sobre racismo. Aí teve um determinado momento que o aluno fez assim, ó. Na semana passada, aí isso é o texto antigo, no jogo entre Internacional e Santos, o goleiro Aranha, na época era da equipe santista, foi alvo de preconceito. Ele foi alvejado, chamado de macaco. Aí eu fui lá e circulei a redação do menino. Incoerência. Ele, mas o que foi que aconteceu? O jogo não foi entre Internacional e Santos, foi entre Grêmio e Santos. Essas particularidades podem passar desapercebidas, certo? Mas para o corretor que for mais atento, não é. Então você vai pegar esses dados, vai transformá-lo. Aí sempre que eu faço, ó, estou dando os toques para os meninos aí no laboratório. Faz o seguinte, ó, vou voltar para o tema. Você pega, certo? Deixa eu botar aqui. Você pega e vai fazer o seguinte. Assiste uma aula no YouTube sobre o tema. Beleza? 10 minutos depois, procura uma redação que fale sobre o tema. Faz anotações. Depois, no dia seguinte, ao lado das anotações, você vai fazendo seu percurso de texto. Porque já vai servir a leitura para outros temas que possam se entrecruzar. Beleza? E o último recado, não vou dizer que é o mais importante. Do ano passado para cá, qual foi a mudança que nós tivemos? Vamos lá, em relação aos dias de prova, não é não? Até 2016, como era? Você no primeiro dia fazia a prova de redação, códigos, linguagens e matemática. Não sei se vocês souberam, mas chegaram à casa de vocês uma consulta pública. Foi para o Brasil, parece que mais de 600 mil visitas, certo? Consultas. Quais seriam as mudanças que os alunos queriam? E ficaram definido o quê? Que mudaria a data da prova e a ordem da prova. E do ano passado para cá, o que é que acontece? O primeiro dia é prova de quem? Códigos e linguagens. O que mais? Ciências humanas, é? E a redação. Acontece que quando era matemática, na prática, e redação e códigos e linguagem, o que é que acontecia? Geralmente o aluno pegava, fazia a prova de códigos e linguagem, ia para matemática, tentava fazer alguma coisa. Das 45, ele fazia 10, 15. Tentava 10, o resto ele nem olhava. Não era assim? Olhava assim, eu não consigo fazer não, desisti. Não era? Aí sobrava quantas horas para redação? 2 horas e 20 minutos. Não era assim? Era. Do ano passado para cá, o que mudou? Vamos lá. Agora não. Eu tenho prova de códigos e linguagens, ciências humanas e redação. Você vai ser obrigado, desculpa aqui a palavra, mas você vai ou não vai fazer as duas provas? Você vai ou não vai ler todas as duas provas? Você vai ler item por item da prova ou não vai? Vai. Porque no ano retrasado você não fazia isso. Porque você pegava uma questão de matemática que você, cara, não tem condição de fazer. Eu vou só chutar e olha lá. E sobrava tempo para redação. Agora não, o que é que acontece? Códigos, linguagens, ciências humanas e redação. E aí ela passou automaticamente de 2 horas para 1h30. Que era para sempre ter sido 1h30. E aí eu vou ter que equilibrar. 10 minutos para a leitura dos textos motivadores. Mais 10 minutos para tentar selecionar minhas ideias.
mais uns 20 a 25 minutos, 30 minutos para fazer o rascunho, e aí eu já vou tomar 1 hora. Reviso a parte em 10 minutos, e sobra 20 minutos a 30 para eu fazer, passar para a folha original. Isso se eu fizer as 2 provas. E vocês com certeza irão fazer. Porque vocês vão se deparar com a questão de filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil, e vocês vão tentar resolver, e vão conseguir resolver. Anteriormente não. Aí o que é que acontece? Não está sobrando mais tempo para redação. Márcio, muita gente me pergunta, eu preciso fazer a primeira redação ou a primeira prova de código de linguagem? O que vocês acham? É melhor fazer logo a redação ou código de linguagem? Eu creio o seguinte, na minha opinião, não sou dono da razão. Eu acho que você deve ter um contato com a prova de códigos de linguagens, que pode ter uma questão que tenha ligação, pode até resolver a prova de código de linguagem, mas depois vai para a redação. A prova vai ficar mais cansativa hoje do que talvez há 2 anos. Porque eu vou ler uma prova toda de códigos de linguagens, 45 questões, depois vou para a prova de ciência, mais 45 questões. Quando eu for fazer a redação, como é que vai estar a minha cabeça, gente? Pesada pra caramba. Então qual é o ideal? É fazer a prova de códigos de linguagens e ir para a redação, ou fazer logo a redação. Márcio, por exemplo, se a redação for um tema, espero que não, bate na madeira, que não é do meu agrado, que eu acho que não vai ser muito legal, faça códigos de linguagens e vá fazer a redação. Mas não deixe a redação por último. Não é só por questão da falta de tempo, não. Porque você vai estar com a cabeça pesada, porque, gente, não é brincadeira, não. Vocês estão aqui há 4 horas, concentrados, beleza. Mas você pegar uma cadeira ruim, numa escola deficitária de estrutura física, às vezes do lado do sol, espero que não, e você passar 4 horas e meia, 5 horas, se você não tem o hábito de fazer isso em casa, você cansa. Teus ombros começam a pesar. Você fica assim, ó, eu não vou conseguir, meu Deus, vai conseguir, vai conseguir. Então, se você conseguir estimular, certo? Treinar essa situação, faça o seguinte, ó, pega 1h30, vai estudando, aí descansa ali meia hora, estuda mais 1 hora, e vai treinando essas redações. Quanto aos temas, eu não tenho nenhuma perspectiva do que é que vai cair. Posso até orientar no laboratório. Vocês me procurem amanhã, semana que vem. Mas quais são os temas que vão cair? Eu falei, se eu soubesse, eu estava rico. Eu ia vender os temas tudinho. Não? Não sabe. Então, começa a fazer essa leitura do livro de Diego, esses temas que são mais recorrentes. Que aí você vai ver. É só o quê? Correr para o abraço. Beleza? Então tá aí, ó. O tema, os desafios da saúde pública no Brasil. Márcio, quando eu falo em saúde pública, eu tenho que me referir só ao SUS? Não só ao SUS. Tem que falar no sistema como um todo. Se eu colocar, por exemplo, a rede privada, eu posso tocar? Posso. Faz um paralelo. Porque a rede privada da saúde também está lotada. Só que qual é a vantagem? Na rede privada, eu chego lá, dependendo do plano, eu faço uma cirurgia. Na rede de saúde pública, como é? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, o detalhe, nada de criticar governos, nada de criticar que a educação pública não presta, que tudo tem que ser resolvido pela educação pública. Não, tem que resolver o problema no geral. Beleza? Então, eu termino aqui com essa proposta, para vocês baterem. Muito obrigado pela paciência, tá certo? Espero vocês na manhã no laboratório, tirar dúvidas, dar algumas dicas. Vamos com Deus. Até a próxima.